Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje é um dia especial e importante para a igreja, pelo fato de, nesse dia, nos lembrarmos e celebrarmos a Deus pela ressurreição de Cristo. Eu o convido a abrir sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Leremos dos versículos 13 ao versículo 34. Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao versículo 35, diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para a cidade chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de o conhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ires tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que estando em Jerusalém, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo, ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriu os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos lá. Ó Deus, nossa gratidão, nossa alegria, nossa exultação em Ti, ó Pai. Porque a morte não teve a última palavra, porque o pecado não venceu, mas Cristo foi vitorioso, venceu a morte, pagou o preço que o Senhor requeria pelas nossas vidas, o preço pelo pecado. E agora, Pai, temos livre acesso a Ti, mediante o Teu Filho, que é aquele em quem depositamos toda a nossa confiança, aquele diante de quem nós nos encontramos e sabemos que, porque estamos com Ele e sob os cuidados dEle, adentramos na Tua presença. Ele é o único acesso a Ti, ó Deus, o único caminho. Ó Pai, por isso, nós rogamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos conduza, para que sejamos fiéis na explanação da Tua palavra, para que o Teu povo compreenda, entenda e o Teu Santo Espírito aplique na vida de cada um, ó Pai. E que, Senhor, nós cresçamos com alegria no coração, com a certeza de que em Cristo Jesus a morte também foi vencida e temos vida, ressuscitamos, sendo Ele a primazia dos mortos. Ó Pai, louvado seja o Teu nome por este dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, como disse, neste dia é um dia ímpar para a igreja, e todos os anos nos lembramos dessa data, e a igreja não pode deixar de celebrar essa data.
porque neste dia é o dia em que a igreja dá o brado de vitória, de que a morte não teve última palavra, de que o inimigo Satanás não venceu, de que o pecado não foi vitorioso. Neste dia nós nos lembramos que, ainda que aparentemente o mal tenha vencido na sexta-feira, ainda que na sexta-feira tenha havido dor, tenha havido tristeza, tenha havido angústia, tenha havido sofrimento, ainda que tenhamos olhado nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Redentor, a pessoa a quem mais amamos, sofrer, padecer nas mãos de pessoas que zombavam, escarneciam, de um povo que estava olhando todo aquele espetáculo, de amigos que o vislumbravam de longe tudo aquilo. Ainda assim, ainda que aparentemente a morte estivesse vencendo, neste dia, no domingo, nós somos impactados pela verdade de que a morte não venceu, de que a morte não teve a última palavra, de que o mal não é vitorioso, de que Satanás não é tão poderoso quanto muitos acreditam que seja. Muito pelo contrário, que o nosso Senhor, nosso Redentor vive, venceu a morte, e nós temos vida e vida em abundância porque Ele venceu a morte. Nesse sentido, nós olhamos para esse dia como um dia de felicidade. Se na sexta-feira penso sempre que é um dia de dor, de tristeza, de angústia, se o sábado, quando penso no sábado, é um sábado de incertezas, um dia em que não sabemos o que está acontecendo, o que acontece, ainda que imaginemos aquilo que vai no coração dos discípulos, como diremos hoje, no domingo é um dia de vitória, o domingo é um dia de alegria, o domingo é um dia de satisfação, o domingo é um dia de prazer, um domingo é um dia de certezas, onde o prazer invade nosso coração, onde a alegria nos inunda, onde a paz pela reconciliação conquistada pela ressurreição de Cristo habita em nossa mente. Temos convicções, temos certezas de que em Cristo Jesus nós temos a vida e a vida eterna. Nesse sentido, quando olhamos para o texto, eu faço uma pergunta a você. Você tem esperança em quê? Em que você espera? Eu olho para esse texto e penso algumas coisas a respeito de decepção. Eu quero compartilhar com você a respeito de uma nova visão trazida pela ressurreição. Uma nova visão trazida pela ressurreição. O texto nos mostra pessoas como eu e como você. Homens que apenas por séculos estamos distantes, mas homens cujo sentimento é o que nós temos. Homens cujos sonhos são os mesmos que nós temos. Homens que podem se decepcionar, que podem se angustiar, que podem sofrer. Homens que, na verdade, tinham todos esses sentimentos em sua mente. Talvez você se identifique com eles nesse momento, quando eu perguntar a você se você já teve a esperança que foi quebrada, se você já se decepcionou com alguém, se você já trabalhou em favor de alguém, e de repente, se você esperou algo de alguém, de repente essa esperança, essa expectativa não foi realizada e você se decepcionou. Eu tenho certeza absoluta de que você já se decepcionou em algum momento, que você também já perdeu a esperança em alguma situação. Eu tenho a convicção de que você em algum momento já teve angústia no seu coração, uma dor terrível no seu coração, porque você projetou expectativas em alguém ou algo e de repente você viu que isso não se realizou. Pois bem, essa é a situação desses homens aqui. Eles são dois homens que estiveram em Jerusalém, que agora vêm pelo caminho conversando e vêm ali discutindo, debatendo a respeito dos últimos acontecimentos. E o versículo 13 nos mostra que eles estavam no caminho e Jesus os encontra no caminho. E aqui esse é o primeiro estágio que nós encontraremos. Jesus Cristo se aproxima, Jesus Cristo interage, Jesus Cristo ensina e Jesus Cristo anuncia. Nós olhamos para esses dois homens e percebemos que eles estão indo para a sua cidade, estão voltando. Havia expectativas deles em Jerusalém. Algumas coisas aconteceram em Jerusalém que agora os fazem voltar para suas casas. Eles estão a 8 quilômetros de sua casa, estão indo em sentido à sua cidade. E enquanto estão nessa caminhada, penso e fico imaginando que o estado de ânimo deles, o estado de espírito deles é de decepção, de angústia, de desilusão. Estão desanimados, estão preocupados, porque encontramos eles nessa caminhada e quando então há uma aparição junto a eles. Então aparece no versículo 16, no versículo 15, nós ficamos sabendo que enquanto eles estavam ali indo, conversando, caminhando, Jesus Cristo aparece. E Jesus Cristo insere uma conversa, eles começam uma conversa com eles. E eles estão com o coração pesado, eu quero lembrá-lo disso, eles estão com o coração pesado, estão com o coração tristes. Podemos dizer que os sonhos que eles tinham foram frustrados,
porque eles foram homens que caminharam com Jesus Cristo, tiveram expectativas com Jesus Cristo e de repente viram todas as suas expectativas irem por água abaixo. Nós olhamos esses homens e tentamos entender o que se passa no coração deles. Porque nós sabemos que corações frustrados fazem mal ao nosso físico. Corações frustrados afetam a nossa mente. Nós, quando estamos frustrados, quando estamos decepcionados, toda essa sensação, esse sentimento ruim faz mal para nós. E é perceptível no rosto, na fisionomia, quando há algo que nos incomoda. E eu tenho a convicção de que esses homens transmitiam no rosto aquilo que estava acontecendo no coração deles. Como nós muitas vezes fazemos. Nós muitas vezes transmitimos no rosto a nossa decepção, a nossa angústia, o nosso desânimo. E Jesus então chega nesse momento. E Jesus Cristo lhes faz uma pergunta, mas antes da pergunta, no versículo 16, nós ficamos sabendo que, ainda que eles tivessem visto, ouvido e caminhado possivelmente com Jesus, eles são impedidos de reconhecer Jesus. E aí pensamos em algumas possibilidades pelas quais eles não conseguiram reconhecer Jesus. Uma delas, e não acredito que seja essa, mas é uma possibilidade, é que a preocupação, a angústia, aquilo que estava incomodando o coração deles, as frustrações com o dia anterior, nos dias anteriores, estivesse tão latente na mente deles que eles não estavam conseguindo enxergar à frente a própria realidade. E aquela que, penso eu, seja mais plausível, é aquela que houve uma ação sobrenatural pela qual eles não puderam entender quem estava ali com eles, não puderam reconhecer. E outra possibilidade ainda é que talvez, pensam alguns, o corpo físico de Jesus, a realidade externa de Jesus talvez tivesse mudado. Mas independente de qual seja a verdade a respeito do impedimento, o fato é que eles não conseguiram contemplar Jesus Cristo. Alguma coisa os impediu, fosse a preocupação, fosse o corpo físico de Jesus, fosse uma ação sobrenatural, eles não conseguiram compreender, não conseguiram reconhecer que era Jesus que estava com eles. E Jesus então, no versículo 17, faz-lhes uma pergunta: que é que vos preocupa? E aqui nós começamos a corroborar a nossa afirmação de que o coração desses homens estava preocupado, que o coração desses homens estava triste. Porque Jesus pergunta: o que faz com que vocês estejam tristes e preocupados? E aí, à medida que caminham, o que é isso que vocês estão tratando? E eles então param entristecidos. Eu fico imaginando a cena de Jesus Cristo aparecendo ali ao lado deles. E eles estão caminhando tristes, preocupados, desanimados. E no momento Jesus Cristo faz essa pergunta e talvez eles tenham pensado assim: puxa vida, será que ele não esteve? E eles deixam claro isso, que esse é o pensamento deles. Por acaso tu és o único que, estando em Jerusalém, ou tendo estado em Jerusalém, não sabes dos últimos acontecimentos? Por acaso tu és um peregrino que está só de passagem, que não estava nesses dias aí em Jerusalém e não viu tudo o que aconteceu? E eles então têm claro em sua mente que os últimos dias não eram conhecidos de todos, especialmente desse homem. Mas também fica claro a nós que os acontecimentos desses últimos dias eram a causa desses homens estarem tristes, desses homens estarem frustrados, desses homens estarem desanimados. E eu mais uma vez lembro que eu e você muitas vezes passamos pelas mesmas sensações que esses homens passam. Passamos pelos mesmos sentimentos que esses homens tiveram. Somos homens como eles. Somos homens que, como eles, ficam preocupados, ficam desiludidos, ficam desanimados, se frustram, perdem a esperança. Somos homens que muitas vezes somos incrédulos. Homens que muitas vezes a fé não é tão firme quanto pensávamos ser nas provações e nas provas da vida. E é por isso que eu penso que a ressurreição nos traz uma nova visão. Porque diante da ressurreição de Cristo, tudo isso muda. Diante da ressurreição de Cristo, tudo isso vai ser alterado. Mas perceba ainda que o quanto os últimos dias incomodam e trazem preocupação ao coração desses homens. No versículo 19, Jesus Cristo faz a pergunta: quais? Quais são os eventos que ocorreram? O que aconteceu em Jerusalém? Jesus Cristo muito bem sabia. Nós não podemos achar que Jesus Cristo não sabia o que estava acontecendo. Nós não podemos achar que Jesus Cristo não sabia o que havia ocorrido. Jesus Cristo sabia. Muito mais ainda que aqueles homens. E então Jesus Cristo faz
penso eu, por uma razão. Jesus Cristo dá oportunidade a esses homens de derramarem-se, de exporem aquilo que incomodava seu coração, de abrirem os seus lábios com aquilo que pesava no seu coração. É importante percebermos que a necessidade de nós de falar quando algo incomoda o nosso coração. Nós, como seres humanos, temos esse desejo. Quando algo nos incomoda, quando algo nos preocupa, quando algo causa-nos tristeza, nós temos a necessidade de falar. E eu entendo que Jesus, que conhece muito bem o ser humano, pois Ele nos criou, deu a oportunidade a esses homens de exporem, de abrirem o seu coração, de ouvi-los como um mestre. Nós vemos isso comumente na caminhada de Jesus. Jesus Cristo fazia perguntas para que fossem respondidas. E aqui Ele faz uma pergunta: quais? E então, nós percebemos algumas coisas a respeito desses homens. Nós notamos algumas coisas a respeito da visão desses homens. Uma nova visão que a ressurreição traz é porque havia uma visão equivocada. Havia uma visão errada, havia uma visão que não era aquela que Jesus Cristo havia anunciado, havia ensinado, aquilo que a Bíblia havia dito. E qual é essa visão que nós ficamos sabendo aqui a partir do versículo 19? Primeiro, eles tinham expectativas falsas. Olha o que é dito no versículo 19. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo. Cleopas, que é um dos que estava ali, entendendo que aquele homem não sabia por não reconhecer Jesus, ele principia do começo. Ele quer deixar claro a esse homem que está ali com eles, a Jesus, qual era o fato, o que havia acontecido nos últimos dias. E aí ele deixa bem claro: Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, porque havia outros Jesus. Jesus era um nome comum. E então ele explica a Jesus a respeito do que havia acontecido com Jesus. E ele vai dizer assim: como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Jesus de Nazaré, ele quer que Jesus tenha conhecimento daquilo que ele está dizendo. Ele quer explicar a Jesus o que havia acontecido com o próprio Jesus. Ele diz: Jesus Nazareno. E ele tem consciência, ele tem alguma consciência de que Jesus Cristo era um profeta, e ele vai dizer, era um profeta poderoso em obras e em palavras, que foi entregue pelos principais e da sinagoga e pela autoridade. Mas eu quero que você perceba que no versículo 21 ele diz assim: ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Meus irmãos, algumas coisas podem ser ditas neste texto, nesta parte. A primeira delas é que esses homens tinham falsas expectativas. Eles esperavam ou falsa esperança. Eles esperavam coisas que não correspondiam àquilo que era proposto. Eles, na verdade, esperavam um homem, um Messias, que viesse libertasse Israel espiritualmente e fisicamente, que tirasse Israel do jugo romano. Eles esperavam um grande libertador físico. A expectativa, a impressão que temos é que a expectativa, a esperança que eles tinham em Jesus Cristo não era a esperança que Jesus Cristo queria colocar-lhes no coração. Eles tinham também, além de ter uma expectativa em Cristo equivocada, eles tinham uma visão equivocada de Cristo. Eles tinham uma visão equivocada a respeito de Cristo. Eles, quando dizem isso, eles praticamente estão dizendo que Cristo, como um dos profetas, falou. E morreu como os demais profetas. E padeceu como os demais profetas. Porque eles esperavam de Cristo um Messias, guerreiro, libertador, que tirasse o jugo do Império Romano e lhes desse a liberdade naquilo que eles pensavam ser liberdade. Não haviam compreendido demais. Também demonstravam um desconhecimento das Escrituras. Eles não haviam entendido o que as Escrituras diziam, não haviam entendido os profetas, não haviam entendido o que a palavra de Deus dizia a respeito disso. E por isso eles tinham expectativas equivocadas, tinham uma falsa visão de Cristo e tinham um desconhecimento da palavra de Deus. Mas ainda, nós seguimos e vemos que, apesar de terem
de ter toda essa situação contrária, apesar dos sentimentos que maltratam, apesar do estado de espírito que é ruim, apesar da falsa expectativa, apesar da visão equivocada, apesar do desconhecimento das Escrituras, eles demonstram que tem uma pontinha de esperança. Eles dizem, mas, talvez, quando eles dizem assim. É verdade também que algumas das mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam de madrugada. É como se eles dissessem, ainda resta uma esperança, ainda tem um pouquinho de expectativa, mas até agora nada aconteceu. É uma expectativa, uma esperança que está ali como um fio de cabelo já prestes a romper, já está rompendo. E eles então são homens que estão desanimados, sem esperança, frustrados, desanimados, sentindo-se desamparados, desiludidos, não sabem que têm uma visão equivocada a respeito do Salvador, não sabem que não conhecem as Escrituras, não sabem que as expectativas, eles tinham esperança, eles esperavam, estavam equivocados. A situação desses homens não é boa. Neste momento, esses homens que tiraram os olhos de Cristo, podemos pensar assim, ainda que debatam a respeito das coisas que aconteceram com Cristo, estão num estado, numa situação lastimável. E como eu disse a você, se você já perdeu a esperança em algo ou em alguém alguma vez, você sabe muito bem o que esses homens estão sentindo. Você sabe que a situação deles não é boa. A visão deles está no ponto errado. A visão deles está naquilo que aconteceu. A visão deles está, a mente deles, o coração deles está naquilo que eles viram. Eles não conseguem ir além. Mas eu e você também não conseguimos ir além. Eu e você somos incapazes de ir além dessa visão física, material, que vê eventos e fatos apenas. Eu e você somos incapazes de ir além daquilo que nossos olhos enxergam, dos nossos olhos físicos. No entanto, apesar da nossa visão limitada, finita, eis que neste dia, no domingo, a nossa visão se abre, a visão desses homens se abre, porque a ressurreição de Cristo abre a nossa visão. Porque Cristo ressurreto dá-nos uma nova perspectiva, nova esperança, nova visão, um novo conhecimento, uma nova vida. E é isso que ocorre exatamente aqui. Eles estão com a sua visão fechada. E com a visão fechada estão em si mesmados, em si mesmos, nas próprias dificuldades que se sucederam, nos próprios eventos, estão com os olhos no mundo, no aqui e agora. Mas quando o ressurreto entra em cena, quando Jesus Cristo entra na jogada, tudo muda. A expectativa é alterada, a esperança é renovada, a vida venceu a morte, e Cristo então lhes dá uma nova experiência. Mas antes de lhe dar a nova experiência, Jesus Cristo faz no versículo 25 a seguinte afirmação: nércios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus Cristo não tem palavras leves para eles. Jesus Cristo os acusa de não ter sabedoria. Jesus Cristo os acusa de serem incrédulos. De fato, é incredulidade aquilo que Jesus Cristo está afirmando que eles têm. O que realmente faltou a esses homens foi sabedoria. Foi fé para acreditar naquilo que eles encontravam nas Escrituras, na Palavra de Deus. Palavra de Deus essa hoje, em nossos dias, que é manipulada. Palavra de Deus que é falsificada. Palavra de Deus que nas mãos de falsos homens, e falsos pastores, e falsos profetas, e falsos pregadores do Evangelho, tem se tornado material que é vendido. Coisa que é como um nariz de cera, que você coloca e aí você pode levar de lá para cá e fazer o que quer com ela e defender as suas ideias heréticas muitas vezes. Mas Jesus Cristo
Diz esses homens que por não conhecerem a palavra, por incredulidade, é que eles estavam com aquela sensação, porque eles estavam com aquele sentimento. Porque se eles conhecessem a palavra de fato, eles saberiam que tudo o que aconteceu porque tinha que acontecer, para que o Filho de Deus, o próprio Cristo, aquele que falava com eles, entrasse na glória. Ah, queridos, Jesus Cristo não é coitado. Certa feita, na época em que aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, foi lançado, escutei alguém falar assim: coitadinho de Jesus, como sofreu. O nosso Rei, o nosso Redentor, o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que é a imagem perfeita do Deus invisível, não é coitado, ele é vencedor, ele é cordeiro, e é leão, é o guerreiro verdadeiro, é o Rei de toda a terra. Ele não é coitado, ele passou por tudo isso porque ele quis passar para agradar o Pai. Convinha que tudo isso acontecesse. Convinha que ele dissesse as 7 palavras da cruz. Convinha que ele fosse zombado. Convinha que ele levasse sobre si toda a ira do Pai para que agradasse o Pai. A minha vontade é fazer a vontade do Pai, diz ele. E por não conhecer essa realidade, por não conhecer as Escrituras, esses homens estavam tristes, estavam frustrados, estavam desanimados, estavam desiludidos. Louvado seja Deus, porque eu e você vivemos séculos depois e podemos conhecer essa história que nos traz essa nova visão que a ressurreição coloca no nosso coração. Não precisamos mais ficar sem esperança, não precisamos mais nos iludir, não precisamos mais ficar tristes, porque sabemos o fim da história, sabemos o que aconteceu. A ressurreição trouxe uma nova visão a eles e traz uma nova visão a nós. É necessário que nos voltemos para a palavra e conheçamos aquilo que é dito na palavra, o que é dito a respeito de Cristo, do seu sofrimento, da sua vitória, da sua ressurreição, da promessa da sua volta. A alegria que este dia nos traz, e a alegria e a certeza que Cristo venceu a morte, que está à direita de Deus Pai, e um dia retornará para julgar vivos e mortos, e nos levar, aqueles que o amamos, para junto de si, nos céus, no alto dos céus, para a Nova Jerusalém. Mas o texto prossegue. Jesus Cristo, após dizer que eles são nessos, que eles são tardos, que eles são incrédulos e lhes falta sabedoria, Jesus Cristo começa a ensinar o quê? As Escrituras. Ah, queridos, aí talvez eles tenham passado pelo melhor, talvez não, com certeza eles passaram pela melhor aula que alguém possa ter dado já. O próprio Criador toma a palavra e fica imaginando Gênesis e Êxodo e Moisés falando, e Jesus falando a respeito daquilo que era dito a respeito dele, e o Pentateuco sendo desvendado diante dos olhos deles, e veja os profetas e os salmos, e isso aponta para Jesus. Jesus Cristo dá uma aula a eles, a melhor aula de teologia que alguém possa ter tido na história da existência humana. Esses homens ali estão ouvindo dos lábios de Jesus a respeito do que a Escritura falava dele. E eu não sei quanto tempo eles levaram para cruzar esses 8 quilômetros. Eu sei que o versículo 28 nos vai dizendo que a aula é que eles estão chegando, eles estão se aproximando, já andaram quase 10 quilômetros, estão se aproximando da sua casa. E aí então Jesus Cristo faz menção de que vai à frente. E é interessante que o texto, as palavras usadas aqui no texto grego nos remete à ideia de que Jesus fez menção de ir à frente, mas com a intenção de que eles se movessem não, fique mais um pouco. E é isso que ocorre. Jesus Cristo queria que eles fizessem esse ato de pedir que eles ficassem. E é isso que eles fazem. E eles o constrangem. A aula estava tão boa, mas a exposição foi tão perfeita, que eu e você, que um pregador de evangelho, jamais conseguiremos fazer uma aula e uma exposição tão perfeita como a que eles ouviram aqui. E a aula estava tão boa e a exposição estava tão boa que eles o constrangem a ficar com eles e passar. E a desculpa que eles dão é porque já é noite. E aí então eles o constrangem, ele fica um pouco com eles, ele entra, fica com eles.
e fica com eles. Ah, essa expressão também é gostosa. Essa expressão também é boa de se imaginar. A presença de Jesus ao lado deles. Jesus expôs as Escrituras a eles, mas Jesus também está com eles. A ressurreição traz uma nova visão, porque a ressurreição traz a nós uma visão nova, um entendimento correto, adequado das Escrituras. Mas a ressurreição também traz a nós a certeza de que Cristo está com os seus, de que Cristo fica com o seu povo, de aqueles que são filhos de Cristo, de Deus em Cristo Jesus, tem a certeza da presença do Senhor com eles. Mas o texto segue, e Jesus Cristo então num tempo, agora a visão é aberta, agora eles terão uma nova visão. Nesse ato, versículo 31, Jesus então, no versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o, partiu e lhes deu. Eu não consigo imaginar, talvez eu não possa imaginar, alguns pensam que talvez fosse a celebração da ceia, eu não penso que fosse a celebração da ceia, não há o vinho aí, é um ato, eles estão ali reunidos, mas talvez o ato de quebrar o pão tivesse remetido a mente ao coração deles, aquilo que eles viram outrora acontecer. E quando eles viram aquele ato, aquele partir do pão, seus olhos se abrem. E isso só é proporcionado pela ressurreição de Cristo. Só é proporcionado pelo Cristo ressurreto. O próprio Cristo ressurreto, nesse ato, abre-lhes os olhos, eles agora têm uma nova visão, uma nova compreensão da presença de quem estava com eles. Nós olhamos para o texto e percebemos que os seus olhos se abrem e aí então eles reconhecem. Os olhos deles foram abertos pelo ato de Jesus. Ninguém reconhecerá ao Senhor Jesus, ninguém reconhecerá a Deus, se não for pela ação de Deus em nossa direção, em nosso favor, abrindo nossos olhos, abrindo nosso coração, abrindo nossa mente para reconhecê-lo. No ato de Jesus partir o pão, eles têm seus corações e sua visão aberta. Mas pensamos ainda, adiantando alguns versículos mais, aquilo que ocorre à medida que a palavra é exposta. Eles reconhecem, os olhos se abrem, reconhecem Jesus. Mas convinha também que Jesus Cristo aparecesse a outros. E Jesus Cristo soube da presença deles. E eles viram-se um para o outro e dizem, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos expunha a palavra, quando nos expunha as Escrituras. O prazer, a paixão, o amor que o entendimento adequado das Escrituras traz ao nosso coração é expresso dessa forma, nos ardia o coração. É a palavra que aquece o nosso coração. Nós precisamos entender isso. É a palavra de Deus que move a nossa fé. É a palavra de Deus que aquece o nosso coração. É a palavra de Deus que abre as nossas mentes. É a palavra escrita que nos orienta. É a palavra encarnada que nos deu vida. É a palavra de Deus que faz com que nos nossos piores dias tenhamos esperança. É a palavra de Deus que faz com que nos piores momentos de ilusão e desilusão possamos ter expectativas verdadeiras. É a palavra de Deus que faz com que um coração triste torne o seu coração alegre. É a palavra de Deus que faz com que aqueles que estão preocupados, ansiosos, possam descansar tranquilamente com a paz que excede todo entendimento, que foi dada por aquele que disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. É a palavra de Deus. E aí nós compreendemos que existe a palavra escrita, que é essa que você tem em suas mãos, o bem mais precioso e valioso que Deus nos lega nesta vida, materialmente. Mas também temos a palavra encarnada, o bem mais importante espiritualmente e fisicamente, que sobrepuja todas as outras coisas que possamos ter como valor. Palavra escrita e palavra encarnada, é ela que aquece o nosso coração, é ela que preenche a nossa mente, é ela que inunda o nosso ser. E a ressurreição traz-nos essa nova visão. Uma nova visão das Escrituras, uma nova visão de Cristo, uma nova visão da presença dEle. Nesse momento, a realidade desses homens mudou. Jesus Cristo se aproximou deles lá no início. Eles estavam tristes. Jesus Cristo interagiu com eles e deu-lhes uma aula excelente. Jesus Cristo lhes ensinou.
E agora, quando olhamos para essa nova realidade deles, de terem caminhado, estado, ouvido o ressurreto, nós percebemos algumas mudanças. O coração deles já não está triste. Versículo 32 em diante, nós percebemos que aquela tristeza, aquela preocupação foi embora. A presença do ressurreto e a ressurreição de Jesus Cristo, este dia nos dá alegria. A ressurreição é um momento de alegria. O choro já passou, a sexta-feira ficou para trás, a morte não venceu, a vida venceu a morte. John Owen, um teólogo do passado, diz que na morte de Cristo a morte foi morta. Eu amo a passagem em que o apóstolo Paulo diz e dá um brado, eu não o vejo dizendo em tom sereno, em tom tranquilo, mas eu vejo num brado de alegria, um brado de prazer, de felicidade, extasiado de alegria, dizendo: ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Cristo ressuscitou. Onde estão os teus aguilhões? Cristo venceu. Esse momento é um momento de alegria. É um momento em que olhamos para a morte foi vencida. O último inimigo foi vencido. Já não tememos a morte. E isso é uma dádiva da ressurreição. Antes, na morte de Cristo, antes que Cristo ressurgisse, a morte podia achar que imperava. O mal podia achar que venceu. Mas agora, a tristeza não tem lugar. Agora a morte está vencida. Agora o nosso coração arde de alegria, arde de amor, arde pela palavra encarnada, arde pela palavra escrita. Porque entendemos que a morte não tem a palavra, a alegria está estabelecida. A vida venceu. Cristo é vitorioso. Mudou a situação desses homens. Mas eu quero que você perceba que mudou por uma razão. Cristo ressuscitou. Se Cristo tivesse vivido a vida perfeita, isso é muito bom. Pense você num rei que tem a capacidade, que tem em seu calabouço um preso, um condenado, um homem condenado à morte. E esse homem foi condenado à morte, mas também ao mesmo tempo foi condenado à prisão perpétua. Ele foi condenado à morte, mas também à prisão perpétua. E esse homem que foi condenado à morte, que está condenado à prisão perpétua, também tem uma doença mortal, uma doença que lhe ceifará a vida em breve. E esse rei vem e dá um induto a esse homem, diz: a sua pena não é mais capital. Eu te livro da pena de morte. Isso ainda não resolve a situação desse homem. Porque esse homem está condenado a passar a vida inteira preso. E esse homem também, ainda que passe um tempo preso, ainda está fadado a morrer em breve. Mas esse rei é tão poderoso e tão bondoso, que vai até esse preso e diz: eu te livro da pena capital e te libero da prisão. Você não está mais preso. E você não está condenado à morte. Você está livre. E esse homem sai da cadeia. Mas esse homem ainda não tem sua situação resolvida. Porque ele está livre. Não está condenado à morte. Mas ao mesmo tempo está condenado à morte, porque ele em breve morrerá. Mas esse rei é tão bondoso e tem tanto poder, que livrou da pena de morte, livrou da prisão, e diz também: eu te curo. E então agora sim, esse homem está livre. Porque já não mais tem seus dias contados por uma doença fatal, não mais está preso pelas barras de uma prisão, e não mais está condenado à morte. Cristo viveu a vida perfeita em nosso lugar. Se fosse apenas isso, não estaria completo. Mas Cristo viveu a vida perfeita e morreu a morte perfeita. Mas isso ainda não está completo. Cristo viveu a vida perfeita em meu lugar, morreu a morte que eu não poderia morrer, e ressurgiu entre os mortos. Mas ainda não está completo. Há uma promessa, para que de fato a vida se estabeleça, para que de fato a alegria preencha nosso coração. Nós precisamos crer
que a obra do Senhor foi completa. Mas ainda mais um passo. Ele viveu a vida perfeita, morreu a morte perfeita, ressurgiu, a alegria se estabelece. Mas eis que há uma promessa: vou para os céus e voltarei para vos levar. A alegria estabelecida, vida estabelecida, a obra de Deus completada. Subimos aos céus. Uma nova visão da vida. Não mais tristes, não mais desamparados, não mais desiludidos, não mais sem esperança, mas com uma visão adequada e correta das Escrituras, com uma expectativa verdadeira a respeito da pessoa de Cristo e com uma visão de vida completamente mudada e diferenciada. Nós temos esperança. Mas mais, o ressurreto mudou a visão desses homens. O ressurreto mudou os sentimentos desses homens. O ressurreto deu uma nova visão de vida a esses homens. Mais ainda, a alegria que habitou o coração desses homens, irmãos, fez algo tremendo. Eles estavam saindo de Jerusalém, eles estavam saindo entristecidos, mas perceba a mudança. Ouviram a mensagem, estiveram com Cristo, o sentimento foi mudado, a mente foi mudada, a visão foi mudada, a ressurreição causou tal transformação que eles voltaram para Jerusalém. Eles agora têm uma nova mensagem, têm novos sentimentos, têm novas palavras, têm nova esperança. Eles voltam para Jerusalém. E ao voltar para Jerusalém, eles vão até os 11 e aqueles que estavam com Cristo, para anunciar as coisas boas, boas novas foram anunciadas. Deixa eu dizer para você, é bom você falar de coisas boas. É bom você falar de coisas que trazem esperança. É bom você falar de coisas que trazem expectativas boas. É bom você falar de coisas que trazem alegria. Sabe, lá no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, nós encontramos um texto de 2 leprosos que subiram, que estavam nessa cidade fadas à morte. Não tinham nada a perder, estavam desiludidos. E aí eles veem o acampamento filisteu, e eles descem até o acampamento filisteu, e chegam lá, o acampamento está vazio. E há coisas materiais que eles podiam tomar, há comida que eles podiam comer. E sabe o que eles fazem diante daquele acampamento vazio? Eles pensam: como que nós podemos guardar tal boa nova de que não há filisteu, que os inimigos foram vencidos para nós mesmos? Vamos anunciar. É isso que esses homens fazem aqui. Uma boa nova, Cristo ressuscitou, deve ser anunciado. E eles voltam aos 11, aqueles que estavam com eles, e voltam para anunciar a boa nova. Coisas boas devem ser anunciadas. E você tem uma notícia boa que você deve compartilhar, é a respeito de Jesus Cristo ressurreto. Até minha palavra, você de forma especial, nesses dias de tristezas, pare de ficar colocando coisas ruins nas suas redes sociais. Use-as para proclamar que Cristo venceu, que a nossa vida depende dele, que nós estamos na mão dele. É isso que a morte e a ressurreição de Cristo anunciam, que ele está no controle, que ele nos dá alegria, que nos dá prazer, que nos dá esperança, sendo ele próprio a nossa esperança. E então esses homens voltam-se para Jerusalém, para compartilhar a boa nova que havia atingido o coração deles, para compartilhar a respeito daquilo que haviam experimentado. Já não era de ouvir falar, mas eles conheciam com a própria vida a respeito da ressurreição. E então, eles compartilham com aqueles homens aquilo que foi dito. Eu quero, para concluir, pontuar aquilo tudo que eu disse aqui para você, para se tornar fácil para que você grave. Uma nova visão que a ressurreição nos traz muda as nossas expectativas, muda a nossa esperança. Eu e você podemos passar por falta de esperança, por ilusão, por preocupações, por ansiedades. Quando olhamos para a realidade que nossos olhos enxergam, quando olhamos para pessoas, mas quando olhamos para o Cristo ressurreto, a nossa visão da vida muda,
A nossa perspectiva da vida muda, a nossa expectativa muda por uma razão. Nós não olhamos com os olhos físicos, mas olhamos a partir do prisma espiritual. E a partir do prisma espiritual, a partir da visão espiritual, nós sabemos que a nossa vida, aqui e agora, com tristezas, com alegrias, com pandemias, com saúde, ela arruma para um final. E o final é a pátria celestial com Cristo Jesus. A nossa expectativa não está fundamentada apenas aqui agora. De tal forma que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz que a nossa esperança em Cristo limita-se apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Louvado seja Deus, porque a ressurreição nos dá expectativas novas e verdadeiras. A ressurreição nos faz enxergar com olhos espirituais. Mas ainda, a ressurreição nos dá uma nova visão da pessoa de Cristo. Aqueles homens olhavam Cristo a partir de um prisma. Pensavam ser Cristo um mero homem. Mas quando olhamos o ressurreto, nós percebemos que ele é o homem-Deus. É o homem que ao mesmo tempo é Deus. É aquele que fez os céus, fez a terra, criou todas as coisas, as sustenta todas, cada uma em seu devido lugar. É aquele que não perde o controle mesmo estando sendo morto por aqueles soldados, por aquelas autoridades, por aqueles homens. É o homem-Deus que passou pelas nossas dificuldades, sofreu os nossos sofrimentos, teve a experiência que nós temos, chorou. Mas também é o mesmo homem que mostra a sua autoridade sobre o mundo espiritual, expulsando espíritos malignos, sobre o mundo natural, dizendo ao mar, cala-te, sobre as doenças, dizendo, esteja curado. É o Jesus que ao mesmo tempo que é homem, ao mesmo tempo ele é Deus, ao mesmo tempo que ele tem a sede que nós temos, ao mesmo tempo que ele pede água como nós, e tem dor, lacinando na cruz, também é aquele que diz, Pai, em tuas mãos eu entrego. Não tomam, ele entrega. Ele está no controle. Falarei disso hoje à noite. Mas ainda, a ressurreição nos dá uma nova visão das Escrituras. Jesus Cristo diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Importa que leiamos as Escrituras a partir do prisma de Jesus, a partir da visão de Jesus. E as Escrituras de ponta a ponta não falam a respeito de mim e você. Não fala a respeito de como eu e você podemos ter uma vida melhor nesta vida. Não fala a respeito de como eu e você podemos ter saúde, de como eu e você podemos ter vida financeira próspera. A ressurreição aponta para a vida eterna. A ressurreição aponta para a prosperidade espiritual. A ressurreição aponta para a vida vindoura. E isso eu encontro nas Escrituras. Eu me alegro em Deus pelas promessas que encontro nas Escrituras a respeito da vida eterna. Mas eu sei pontualmente que nesta vida Ele cuida de mim, que eu não estou desamparado, que as minhas dificuldades, que as minhas provações, que as minhas ansiedades são cuidadas por Ele. De tal forma que eu lhe convido nesta noite, nesta manhã, a olhar para a cruz e a ver vazia. A olhar para a cruz e ter uma nova visão da vida. E especialmente eu digo a você que talvez nessa manhã esteja desiludido, tenha perdido a motivação de viver. Olhe à sua volta e veja que tudo está indo de mal a pior. Eu falo a você nesse momento. E eu quero dizer a você que porque Cristo viveu, ressuscitou, porque Cristo venceu a morte, você pode ter esperança. Porque Cristo venceu a morte na cruz, você pode ter uma nova visão da vida. E eu lhe convido a, nesse momento, a se colocar na presença de Jesus, para que Ele tire a ansiedade do seu coração, para que Ele coloque no lugar da ansiedade esperança, para que no lugar da tristeza Ele coloque um sorriso, para que no lugar das lágrimas Ele coloque alegria, porque só Ele pode fazer isso por você. Ele venceu a morte, que era o último inimigo, para nos dar vida. A ressurreição é a proclamação de Deus, de que a alegria está estabelecida, a vida venceu, Cristo é Senhor, o Senhor vitorioso. Nessa manhã, descanse naquele que ressurgiu dos mortos. Descanse naquele que venceu a morte.
Descansa naquele que cumpriu cabalmente cada profecia dita a seu respeito. E nós falamos das palavras da cruz. Há uma última palavra de Jesus que eu quero dizer a você nessa manhã. Esse que aqueceu o coração desses homens, esse que aquece o nosso coração, esse que venceu a morte, diz-nos: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessa manhã eu o convido a ouvir essa palavra, a se voltar para Jesus, a render-se aos pés dele. Eu iniciei falando que há pessoas, eu disse que você pode ter passado por essa situação, que vivem em desesperança, ansiosos, tristes. Mas hoje é o dia, agora é a hora de você ouvir aquele que venceu a morte, para que você tivesse esperança, dizendo a você: vinde a mim. Ouça esse convite, atenda e tenha vida. Que Deus te abençoe, para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar? Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque em nossa incapacidade o teu Santo Espírito nos usa. Louvado seja o teu nome, porque em Cristo a alegria invade nossa mente, nosso coração. A esperança toma-nos de assalto. E agora, Pai, quando anunciamos a esperança que há na nova visão de vida, pedimos ao Senhor que, assim como transformou a visão daqueles homens, transforme a nossa. Para que cada vez mais compreendamos a Tua Palavra e tenhamos um coração tranquilo. Não por aquilo que conseguimos, mas por aquilo que foi feito na cruz. Que o Senhor fale ao coração daqueles que nos ouvem essa manhã. Que o Senhor dê esperança. Que o Senhor enxugue as lágrimas. Que o Senhor traga alegria. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém.